Um delegado acabou de jogar um verdadeiro balde de água fria no discurso do PT contra o ex-presidente Bolsonaro. Enfim, as falas que ele trouxe foram marcantes e desmontam, sabe, toda uma narrativa que foi apresentada. A gente vai falar sobre essa manifestação do delegado, que pegou todo mundo de surpresa, ainda nesse editorial. Então fica ligadinho. Mas mais grave do que isso é a ameaça que foi feita hoje. E realmente pode atingir todo o mundo. Uma ameaça global foi exposta. E eu vou mostrar para vocês em primeira mão nesse editorial. Então seja muito bem-vindo. É sempre um prazer estar com você aqui no nosso canal. Hoje é dia 22 de novembro de 2024 e esse é o nosso segundo editorial do dia. Eu queria que você prestasse muita atenção. Tá? Você, às vezes, que está assistindo aqui o nosso editorial, é uma pessoa antenada. Você sabe que é sempre importante estar ligado no que acontece na política ou também o que acontece no campo internacional também, na geopolítica. O anúncio que hoje foi feito pelo Vladimir Putin é assustador. O prenúncio dos próximos acontecimentos não são nada favoráveis. Vamos acompanhar tudo isso aqui. Então não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Se você quer realmente aprender a mexer com leilões de imóveis, a ganhar dinheiro nessa área, Segredos Milionários dos Leilões, um livro impecável. Foi preparado com todo carinho para você. É só fazer download. Clica aqui no link, você já faz o download. E aí, o valor é o que você achar justo, tá? Tá lá para você pagar o que você acha que é correto, tá bom? Vem comigo, vamos analisar tudo que está acontecendo? Olha, um caso chamou muito a atenção, uma manifestação, sobre esse caso aí do presidente Bolsonaro. Chamou muita atenção do ponto de vista, será que a justiça está sendo imparcial? Será que a Polícia Federal está atuando da maneira mais proba, da maneira mais correta? Pois é, alguns parlamentares estão levando esse questionamento aí. Tá? Então, dá uma olhada. Primeiro caso que a gente vai falar com vocês, essa matéria do Metrópolis. Padilha, abre aspas. Padilha, ministro do Lula, tá? Aparato institucional do governo ajudou a expor o Bolsonaro. Olha isso aqui. Que gravidade dessa matéria. Ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que a conclusão do inquérito que levou ao indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e militares por uma suposta tentativa de golpe em 2022 só foi possível por conta do governo Lula. Acredito que não precisaria ler mais nada, né? Acredito que aí já encerrava o assunto por completo. Olha, o governo Lula foi para cima do Bolsonaro. Então, eu acho que não tem mais o que falar. Assim, mais claro e mais exposto que isso, não tem como. Ele argumenta que a gestão petista não interferiu no trabalho da Polícia Federal, mas ofereceu o aparato institucional para que os agentes investigassem todos os envolvidos, independentemente da patente. Abre aspas. A entrega hoje do inquérito só foi possível porque a Polícia Federal teve toda a autonomia e o apoio institucional direto do presidente da República e do seu ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, além do aparato institucional do governo federal para realizar o seu trabalho, mesmo quando ele traz muitas evidências de que dirigentes do alto escalão do governo anterior, inclusive o presidente da República anterior, estavam envolvidos na preparação de atos criminosos, disse Padilha, a coluna do Paulo Capelli. Olha que informação relevante essa aqui. Olha esse ponto. O próprio presidente e o Lewandowski estavam em contato direto, com informações diretas com a Polícia Federal, segundo informou aqui um ministro do próprio governo, do próprio Lula. Isso levantou muito questionamento sobre a parcialidade do caso. O cabo Gilberto Silva fez uma publicação relembrando a época em que o ministro Flávio Dino era ministro do governo Lula, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal. A matéria é essa matéria do Pleno News. Flávio Dino declara que a Polícia Federal está a serviço da causa de Lula. Pois é.
Essa foi uma declaração direta do ministro da Justiça à época, gerou uma grande repercussão, uma grande discussão. Então, uma linha de raciocínio que grande parte da oposição vai bater é a parcialidade total, tanto do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, quanto também até da própria Polícia Federal, que foi a responsável pelo indiciamento agora. O cabo Gilberto escreveu o seguinte: hoje não é dia de TBT, mas vamos lembrar dessa declaração no ano de 2023, quando o atual ministro do STF era ministro da Justiça de Lula. Por isso, eles querem censurar as redes sociais, para manipular você atrás da grande imprensa brasileira. Uma parte da imprensa do nosso país é uma vergonha. Então a gente já começa, né, ver aqui que a linha de raciocínio vai ser o tempo todo essa, né, da parcialidade da Polícia Federal. Porque assim, realmente as próprias declarações dos ministros do Lula falam muito. Matéria da Band para vocês. Julgamento de Bolsonaro e demais indiciados pode ocorrer em 2025. Ora, estão especulando que a prisão do Bolsonaro pode ocorrer a qualquer momento, mas que o julgamento acontecerá de maneira célere, 2025. Nunca, né, teve-se uma preocupação em julgar ex-presidente de uma maneira tão célere. É só você observar o caso do Collor. O Collor, depois de anos, está sendo julgado agora. O Lula levou anos para ser julgado. Ele saiu da presidência, se você não se recorda, em 2008. Né? 2008 ou 2012, não me recordo, foi 2008. Ele entrou em 2002, ficou até 2006. Exato. Então, só foi julgado lá em 2016, quando teve a revogação da decisão por imparcialidade do Moro, estava prescrito. E por que o Bolsonaro tem que ser julgado tão rápido? Em 2025, ele vai ser julgado em instância final, direto no STF, porque ele, mesmo não tendo mais foro privilegiado, continua sendo julgado pelo seu principal algoz, que é o Supremo Tribunal Federal. O inquérito da Polícia Federal que indiciou o ex-presidente Bolsonaro e mais 36 acusados por golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito será enviado à Procuradoria-Geral da República nos próximos dias. Esse é o primeiro passo que o inquérito vai seguir após chegar ao gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que é o relator da investigação, o julgador da investigação, a vítima da investigação. Então, assim, a crítica é grande. Mas, como eu disse ontem, o Jeffrey Schichini, advogado, ele falou que as penas ao Bolsonaro poderiam chegar a 20 anos. Pois é, podem ir além. Olha essa matéria do Poder 360. Bolsonaro pode pegar até 28 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Ex-presidente e mais 36 pessoas foram indiciadas por tentativa de golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Matéria do Poder 360. O ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser condenado a até 28 anos de prisão caso seja culpado pelos crimes apontados em indiciamento da Polícia Federal. Na tarde dessa quinta-feira, Bolsonaro e mais 3 foram indiciados por envolvimento em uma suposta tentativa de golpe de Estado. Então, uma narrativa aqui sobre o Bolsonaro não é tentativa de homicídio contra o Lula, não. É tentativa de golpe de Estado e pode chegar a 28 anos de prisão, 28 anos de prisão. Mas o Bolsonaro não foi o único indiciado, não. Tem até jornalista, tem padre, tem marqueteiro político, ou seja, todo mundo que estava do espectro contrário do lado político entrou nessa senda aqui. Olha essa matéria da Jovem Pan. Paulo Figueiredo diz que foi indiciado por reportar com precisão os acontecimentos envolvendo o alto escalão do Exército. Pois é, Paulo Figueiredo também, acabou na mira aqui dessa investigação. O jornalista e empresário Paulo Figueiredo, filho, neto do ex-presidente João Batista Figueiredo, reagiu ao seu indiciamento pela Polícia Federal no inquérito que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado de 2022. Figueiredo
que vive nos Estados Unidos há quase uma década, afirmou que nunca esteve no Brasil durante o ano em questão e classificou as acusações como parte de uma campanha de intimidação. Deixo claro, não respondo a intimidações, tampouco recuarei no exercício das minhas liberdades dadas por Deus. Tenho, inclusive, plena confiança de que os Estados Unidos, sob uma nova administração que valoriza a liberdade, tratarão esses acontecimentos com a gravidade que merece. Ou seja, o Paulo Figueiredo não só rebateu aqui os argumentos, como também, meio que fez um contragolpe, uma acusação aqui, ou melhor, uma intimação. Vocês estão mexendo, mas calma. A hora que o Trump entrar, ele vai tratar isso tudo da forma que vocês merecem. E um ponto que eu acho interessante, que me chama a atenção, é o fato de, como ele mesmo disse, ele não esteve no Brasil durante o ano de 2022, segundo o que argumenta o próprio Paulo Figueiredo. Já o Bolsonaro, está tendo repercussão internacional com esse caso. O que eu já expliquei para vocês? O que me chama muito a atenção aqui? Me chama a atenção o fato de que eles criaram uma narrativa, uma situação. E aí, as ações que foram tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, indiscutivelmente, dentro da luz do direito, foram ações que extrapolaram os limites. Por exemplo, os presos do 8 de janeiro. 17 anos de prisão, sendo que um sujeito que matou o outro, um vereador que matou o outro, em Goiás agora foi condenado a 3 anos. Eles com 17 anos de prisão, sem direito a habeas corpus, enquanto que 15 pessoas ligadas ao crime organizado foram liberadas agora, por uma decisão judicial. Isso causou muita repercussão. Eram velhinhas com Bíblia na mão, bola de gude e estavam chamando este golpe de Estado. Precisavam validar a narrativa, não só aqui dentro, mas no exterior também. Qual foi a ideia? Vamos falar que tinha uma tentativa de matar o presidente da República. E aí, vários jornais, da imprensa woke aí, fizeram a repercussão disso. Veja a repercussão internacional do indiciamento de Bolsonaro pela PF. O ex-presidente Bolsonaro foi um dos 37 nomes indiciados pela Polícia Federal. Ao todo, 37 pessoas foram indiciadas. O resultado do inquérito foi enviado ao Supremo Tribunal Federal. O jornal norte-americano The New York Times noticiou que a polícia brasileira acusa Bolsonaro de planejar golpe. O veículo destaca que as acusações aumentam drasticamente os problemas legais do senhor Bolsonaro e destacam a extensão do que as autoridades chamaram de tentativa organizada de subverter a democracia. O jornal britânico The Guardian noticiou que o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, é acusado de planejar golpe de Estado. Então todos é o mesmo. No jornal espanhol El País, manchetou que a Polícia Federal acusa formalmente Bolsonaro e 2 generais e outras 34 pessoas de tentativa de golpe. Então todas as publicações foram nesse sentido. The New York Times, Polícia brasileira acusa Bolsonaro de planejar um golpe, outra matéria aqui também do Le Monde, Brasil, formou o presidente Jair Bolsonaro, que tentou dar um golpe, de Estado. Então, assim, eu não falo francês, tá, pessoal? Mas, assim, o El País, a Polícia Federal acusa Bolsonaro e 2 generais e 34 pessoas a mais de intento de golpe de Estado. La Nación, a Polícia Federal de Brasil conclui que Bolsonaro intentou um golpe de Estado e que pode ser preso, A polícia brasileira acusou o ex-presidente Bolsonaro de envolvimento com golpe, Enfim, português, PF indicia Bolsonaro 36 por tentativa de golpe de Estado. Então, uma narrativa que chegou foi de que a Polícia Federal indiciou o Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Sabe, esse tipo de matéria é amplamente divulgada nos jornais, por exemplo, quando o Ortega acusa, quando o Maduro acusa seus opositores, está muito semelhante, inclusive, com o que acontece com a Maria Corina, com o que acontece com o Edmundo Gonçalves. É isso? Muito semelhante. Dá uma olhada no que o delegado Palumbo falou sobre esse caso. Olha só o ponto de vista de um delegado da Polícia Federal sobre essas acusações que estão sendo feitas, Ele falou um ponto que, assim, para mim é crucial. Fumus boni iure, ou seja,
você precisa de uma fumaça de um bom direito. Ou seja, para que você faça acusações, você tem que ter provas apresentáveis, provas contundentes do que está acontecendo. Então, quando eu apresento essa situação, né, eu preciso de indício suficiente de autoria e prova da materialidade. O que é o indício suficiente de autoria? Olha, eu sei que foi o Bolsonaro. Eu tenho um indício suficiente, é uma prova cabal, que foi o Bolsonaro. Eu tenho a foto dele com a minuta do golpe na mão. É esse tipo de coisa que eles utilizam como indício suficiente de autoria. Prova da materialidade. Olha, eu tenho como provar que o golpe aconteceu. Então eu tenho como provar isso. Então, é o que está se questionando hoje, é que não tem esse indício e a prova da materialidade. Tem, sabe, ilações, né? Sabe, narrativas. É isso. Olha só o que falou aqui o delegado Palumbo. Para se ter um indiciamento, o delegado de polícia que formaliza esse indiciamento, ele tem que ter o mínimo de indício suficiente para que essa pessoa seja indiciada. No caso, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o nome mais relevante, mais famoso de todo esse trâmite que está acontecendo aí em Brasília. Sem esses indícios é impossível, você tem que ter um mínimo de materialidade e indícios da autoria criminal, ou seja, de que Bolsonaro fez alguma coisa. Infelizmente, nós não temos o acesso ao relatório, o relatório completo, para dizer exatamente aonde Bolsonaro está sendo tipificado. Todas as vezes que você faz um indiciamento, o delegado de Polícia Federal, neste caso, você tem que colocar o fundamento legal. E sem este relatório, fica muito difícil a gente fazer qualquer tipo de análise. Então, nós temos que acompanhar o desenrolar dessas investigações. Você vê que aqui o delegado Palum está sendo completamente imparcial. Ele não está fazendo uma defesa ferrenha do Bolsonaro. Ele está analisando o caso falando, olha, a gente precisa que sejam apresentadas provas. Como é que você trata de um caso de tamanha repercussão e esse negócio está em sigilo? Então não dá para fazer um posicionamento jurídico mais acertado. O que a gente tem são informações que chegam, diga-se até de passagem, pela imprensa. Mas olha só o que ele continua falando. E ver se a partir daí o Procurador-Geral da República, que é o que recebe esse inquérito policial, que é o que analisa e que é o que decide se vai ou se não vai haver uma denúncia. Caso ele decida na denúncia, aí o ministro, que é o próprio Alexandre de Moraes, vai decidir se essa denúncia é pertinente e assim começa o processo. O que eu não acho válido é um ministro ser vítima e, ao mesmo tempo, ter o poder de sentenciar. Na minha opinião, o que eu aprendi na faculdade de Direito, quando um juiz está numa situação como essa, de vítima, ele não poderia julgar, ele não poderia decretar prisões, ele não poderia requisitar, e requisição é como se fosse uma ordem, o delegado é obrigado a fazer, não poderia tomar esses atos. O que ele deveria fazer, na minha opinião? Deveria se tornar suspeito. O que acontece com isso? Esse processo vai ser distribuído para um dos outros ministros, e aí o processo correria com mais imparcialidade. Olha, para se... Pois é o mínimo que se espera, né? A declaração de suspeição ou impedimento, a depender do caso, né? Impedimentos são critérios mais objetivos, que para mim aqui ele é vítima, não pode ser jogador. É o que a gente aprende, né, no curso de Direito, como disse o delegado aqui. Outro ponto que a gente precisa falar, gente, e é gravíssimo, é sobre isso aqui. Ontem, o Putin lançou mísseis intercontinentais, ou seja, mísseis que podem atravessar o mundo, e chegaram até a Ucrânia. Agora, ele sobe o tom e fala, olha, a Ucrânia usou mísseis do Reino Unido e dos Estados Unidos contra nós. Mais um que chegar até aqui, nós vamos atacar. Mas dessa vez não será a Ucrânia, serão outros países. É grave demais isso aqui e eu já venho alertando vocês para um risco de guerra. E se rolar uma guerra, de que lado que o Brasil vai estar? Você sabe. Então é por isso que eu estou anunciando para vocês há muito tempo. Tirem a cidadania uruguaia,
tirem uma cidadania paraguaia, tirem um green card, tenham um plano B. Eu recomendo a uruguaia por ser a mais simples, barata e rápida de tirar. É porque se estoura uma doideira dessa aqui, você não sabe para onde vai. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, confirmou que o país testou um dos mais novos sistemas russos de mísseis de médio alcance, em ataque contra a Ucrânia nesta quinta-feira. Em discurso na TV nacional, ele deu ontem uma declaração, o dirigente afirmou que a ofensiva veio em resposta aos ataques ucranianos com mísseis dos Estados Unidos e do Reino Unido no início da semana. Mas ele ameaça usar contra outros países o míssil testado na Ucrânia. Meu amigo, muito cuidado nessa hora, que a gente não sabe o desfecho final que vai tomar essa escalada autoritária. E a gente parece que uma guerra é tudo que eles querem para de vez censurar todo mundo. Para censurar, calar, decretar países autoritários decretarem aí, um toque marcial aí, Ou seja, me preocupa muito isso que está acontecendo, vendo como que esses países autoritários estão tendo a sua escalada aí, tá bom? E é isso, pessoal. Quem ficou até o final, por favor, deixa um like, curte, compartilha, deixa um comentário, eu fiquei até o final. Quem gostou, se puder se inscrever no canal também ajuda muito. Se você estiver interessado em aprender sobre leilões de imóveis, está disponível para você o livro Segredos Milionários dos Leilões. Vai fazer o download. E, cara, eu acredito muito na honestidade do brasileiro como um todo. Não sou doido, mas quem me segue aqui no canal, acredito que você está me assistindo, é porque confia que o Brasil pode ser diferente, pode ser melhor. Eu sempre achei muito bonito o fato de que em alguns países, como o Uruguai, por exemplo, em alguns lugares você chega, tá lá forma de você pagar lá, tá a cesta lá com as verduras, e aí você vem, pega e deixa o dinheiro e ninguém pega. Isso é impressionante. Por que isso não pode acontecer na internet? Acho que pode. Então, eu estou disposto a confiar na honestidade, pelo menos do brasileiro de bem, do cidadão de bem que busca uma diferença, Busca algo diferente no Brasil. Bom, abraço pessoal, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.